E aí, pessoal do nono ano, a nossa conversa de hoje vai ser sobre a resolução da segunda atividade de ciências. Pessoal, eu resolvi fazer essa aula gravada, por conta de motivos de saúde, eu não pude dar aula ao vivo pelo Google Meet, certo? Mas está aqui reposição de aula da semana passada, certo? E aí, gente, repetindo, vou resolver a segunda atividade com vocês, que é referente à aula 4, propriedades da matéria, certo? Mais especificamente, o assunto é propriedades gerais da matéria, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, aqui quem vos fala é o professor Renan William, então vamos lá, primeira questão. Primeira questão, analise as alternativas e marque a incorreta. Então, bora lá, pessoal, ó, vejam bem aqui a alternativa incorreta, certo? Primeira alternativa, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Galera, isso aqui está corretíssimo, é exatamente a definição, né, de massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. E você pode medir essa massa em quilogramas, gramas, toneladas. Você mede a massa de um corpo, né, utilizando um aparelho chamado balança, por exemplo. Ok? Então a primeira alternativa está correta. Lembrando que nós queremos encontrar a incorreta. E agora aqui, pessoal, volume é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. Corretíssimo também, né, pessoal? Da própria definição de matéria vem a definição de volume também, né? Matéria o que é? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E esse ocupa lugar no espaço é justamente o volume, e é o que ele está falando exatamente aqui no segundo item. Então, corretíssimo, certo? E aí, terceira alternativa. Compressibilidade é a tendência da matéria de retornar ao seu volume inicial após cessarem as pressões sobre ela. Então, gente, o que acontece? Bora lá. Compressibilidade, o que seria? Você tem lá uma quantidade de matéria, um corpo, né? E se você aplicar pressões sobre ela, ela vai diminuir o seu volume, ok? Toda matéria, ela possui essa propriedade de poder ser reduzido o seu volume. Isso é a compressibilidade. Agora, a partir do momento que a gente fala sobre a propriedade da matéria, diminuir o seu volume e retornar ao seu volume inicial, essa tendência dela, essa vontade dela de retornar, né, ao volume inicial, isso já se chama elasticidade. Então, gente, aqui ele não está falando de compressibilidade, né? A tendência da matéria de retornar ao seu volume inicial, após cessar as pressões, é a elasticidade, ok? Não é a compressibilidade. Beleza? Então, essa é a alternativa que está errada, ok? E, pessoal, a última aqui, né? Vamos analisar o último item. Descontinuidade é a propriedade na qual existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. Justamente o que eu falei com vocês na nossa última aula, né, pessoal? Toda matéria, né, é constituída de átomos. E os átomos, eles possuem espaços vazios, né? Na própria matéria, entre um átomo e outro, há um grande espaço, né? Entre uma molécula e outro que compõe ali um corpo, que compõe a matéria, existem espaços entre um e outro. Dentro do próprio átomo também existe grande espaço, né, vazio dentro dele, entre o núcleo e os elétrons lá do átomo. Mas a gente vai estudar isso mais para frente, bem direitinho, ok, pessoal? Então, a primeira questão, item C. Agora, pessoal, segunda questão aqui. Muitas pessoas realizam este movimento de vai e vem, para cima e para baixo, para retirar o restinho de ketchup do fundo do frasco. Qual propriedade da matéria permite que esta situação aconteça? Então, pessoal, qual propriedade da matéria, né, que explica o fato do ketchup, então, descer, sair do potinho, né, nesse movimento de vai e vem aqui da garrafa? Então, galera, bora lá. Em primeiro lugar, você empurra a garrafa para baixo, né? E aí a garrafa está nesse movimento para baixo e o ketchup que está dentro da garrafa também está em um movimento para baixo, quando você empurra, né? E aí, a partir do momento que você faz uma força para a garrafa parar, essa força é trocada entre a sua mão e a garrafa. Logo, a garrafa ela vai mudar o movimento dela. Ela vai parar, né? Ela vai vir ao repouso. O ketchup, ele estava em movimento e aquela força da sua mão não foi exercida no ketchup, foi exercida na garrafa. Então, como nenhuma força foi exercida sobre o ketchup, se ele está vindo para baixo, ele vai permanecer vindo para baixo. Por inércia, a vontade dele é continuar em movimento, ok? Então, pessoal, a propriedade que explica isso, né, como eu acabei de dizer para vocês, é a inércia. Se um corpo está em movimento, né, ele vai continuar em movimento a não ser que uma força seja exercida sobre ele.
E também existe um outro lado da inércia. Se o corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso, a não ser que uma força haja sobre ele, né? Aí ele vai, por exemplo, uma bola parada no campo, ela só vai rolar, né, se você chutar a bola. Aí, pessoal, a inércia também explica o porquê que a gente deve usar o cinto de segurança, né? Por exemplo, quando você está lá no carro e por algum motivo você tem que dar uma freada brusca, o carro estava em movimento. Ele vai mudar o movimento dele porque uma força foi exercida sobre ele, né? Forças foram trocadas entre o chão e o carro. E aí o carro vai poder, né, vir a parar. Mas, pessoal, essa força não foi trocada com você. Se você não estiver usando o cinto de segurança, você está lá em movimento e como nenhuma força foi exercida sobre você, você, por inércia, tende a permanecer em movimento, né, para frente. É por isso que o carro fica e você continua, ok? Então, outro exemplozinho de inércia também, pessoal. Resposta aqui da segunda questão, né? A propriedade que explica esses fenômenos aqui, inércia, ok? Galera, agora a terceira questão. Observe a figura a seguir. A qual propriedade geral da matéria a figura se refere? Então, bora ver aqui, né, o que a figura diz. Um átomo é cerca de 99,99999% espaço vazio, certo? Se você remover o espaço vazio dos átomos de todas as pessoas, toda a humanidade caberia no volume de um cubo de açúcar. Isso só para a gente ter uma noção do quanto de espaço vazio, né, existe no universo, existe ao nosso redor, né? E pessoal, qual é a propriedade da matéria que fala justamente sobre isso, sobre os espaços vazios, né, dentro do átomo, entre um átomo e outro, né, dentro de um corpo? Seria a propriedade descontinuidade, ok? Toda matéria é feita de átomos. Todo átomo é feito de espaços vazios, né? Então toda a matéria possui a propriedade de descontinuidade, ok? Tranquilo, pessoal? Então agora, quarta questão. Analise a figura abaixo. Qual propriedade da matéria permite que o diafragma presente em nosso corpo aumente de volume e retorne ao tamanho inicial depois das trocas gasosas na respiração? Ora, observemos aqui, né, a figura. Durante a inalação, o diafragma expande e na exalação, aí o diafragma ele retorna ao volume inicial. Então, o diafragma expande e depois retorna ao seu volume inicial. E pessoal, que propriedade da matéria fala justamente sobre isso? Sobre a matéria poder, né, alterar o seu volume e ela querer retornar ao seu volume inicial. Ora, é justamente a elasticidade, gente. Beleza? Então, questão resolvida. Próxima. Agora aqui, pessoal, a quinta questão. Observe a figura abaixo. Qual propriedade da matéria explica o erro cometido por João? Então, bora ler aqui, né, a tirinha. Este é João. Ele acredita que se partir uma pedra em partes cada vez menores, ela possa virar diamante. Aceite, João. As propriedades gerais da matéria não falham. Então, pessoal, qual foi o erro cometido aqui por ele, né, pelo João? Ora, qual foi a propriedade da matéria que ele deixou de considerar, né? Galera, o fato é que a matéria, toda a matéria ao nosso redor, por mais difícil, umas mais difíceis, outras são mais fáceis, de serem repartidas. A matéria pode ser repartida em partes menores. Mas, pessoal, se a gente pegar o alumínio, por exemplo, a gente pode repartir em partes menores. Mas o alumínio antes, ele vai continuar sendo alumínio depois de repartido em partes menores. Se você pegar ferro também e dividir uma barra de ferro, né, em partes menores, ela vai continuar, cada pedaço ali vai continuar sendo ferro, ok? Ainda vai possuir a mesma constituição química ali. A gente vai falar mais sobre isso depois, nas próximas aulas, ok? Então, pessoal, a propriedade da matéria que fala justamente sobre isso, sobre ela poder ser dividida em partes menores e continuar sendo o que ela é justamente a divisibilidade, ok? Compressibilidade não seria compressibilidade, né, que fala sobre a propriedade da matéria, né, dela poder ter o seu volume reduzido, certo? Quando a gente exerce pressões sobre elas. Massa é a quantidade de matéria de corpo. Elasticidade é a propriedade da matéria, né, de querer retornar ao seu volume inicial depois que a pressão foi feita sobre ela. E impenetrabilidade é aquela propriedade da matéria que fala que dois corpos, né, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, ok? Então, pessoal, questão resolvida, vamos para a próxima.
Agora sim, chegamos na nossa penúltima questão, então bora lá. Jorge, ao chegar de um longo dia de trabalho, diz para si mesmo: mereço um belo banho na minha banheira. Jorge acabou se descuidando e deixou a sua banheira completamente cheia de água, até a borda. Analisando a figura abaixo, qual propriedade da matéria Jorge deixou de considerar? Então, pessoal, ó, aproximando aqui para vocês, né? Vejam, ele deixou a banheira encher até a borda. E aí, pessoal, quando ele entrou na banheira, a água acabou transbordando ali para poder dar espaço para o João entrar, né? E, gente, qual a propriedade da matéria que fala justamente sobre isso? Sobre dois corpos não poderem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ora, seria a impenetrabilidade. Agora, pessoal, última questão. Veja as figuras abaixo. Na primeira situação, Will Menes demonstra que a de uma bigorna colocada sobre o peito de Paul é suficiente para blindar o impacto da bigorna. Na segunda situação, aqui é a primeira situação, e a segunda situação aqui é uma pedra equilibrada, né, uma pedra aqui em repouso. Na segunda situação, uma rocha equilibrada de maneira impressionante ilustra a... Então, qual a propriedade da matéria pode explicar estes fenômenos? Pessoal, que propriedade da matéria explica, né, o fato do Paul não se machucar quando o Will aqui tá com a marretada, né? E qual propriedade da matéria explica essa pedra aqui enorme, né, tão massiva, ficar aqui equilibrada, né, ficar em repouso? Gente, é justamente a inércia. Como assim, professor, inércia? Ora, pessoal, a inércia é aquela propriedade da matéria do corpo resistir a alterações no seu movimento. Se ele está em repouso, ele quer permanecer em repouso. Alguns objetos eles têm uma vontade maior de ficar em repouso do que outros. Por exemplo, essa bigorna, ela possui uma grande vontade de ficar em repouso, por assim dizer. Porque essa bigorna ela é muito massiva, ela é bem pesada, né? Então, pessoal, quando o Will está com a marretada aqui na bigorna, como ela não vai sair muito do lugar, como ela tem muita preguiça, né, ao mudar o seu movimento, por inércia ela tende a permanecer, a ficar parada, então ela não vai se mover e exercer uma pressão maior sobre o peito do Will, certo? Por inércia, ela não vai mudar o seu movimento, vai mudar bem pouquinho, ok? E aqui nessa outra situação, a rocha, né, a pedra aqui, por inércia, ela está em repouso e ela vai permanecer em repouso a não ser que uma força externa seja exercida sobre ela, né? Existe até a força da gravidade aqui, mas só que a força da gravidade está sendo equilibrada aqui pela força que o chão está fazendo também na rocha. Mas não vamos entrar em detalhes, certo? Vocês vão estudar isso aqui em física, na primeira lei de Newton, certo? Mas o fato é que a inércia explica a tendência dessa pedra permanecer em repouso e também explica o fato dessa bigorna não machucar o peito do Will, certo? Ela tem uma grande resistência a se mover, ok? Ela possui uma grande inércia. Beleza? Então, pessoal, resposta aqui, alternativa A, inércia. Ok? Então, galera, é isso. Espero que tenha sido proveitoso aqui, que vocês tenham compreendido as questões. Quaisquer dúvidas, falem comigo, certo? Deixem nos comentários, que logo, logo eu vou responder cada um de vocês, ok? Então, pessoal, espero que logo, logo a gente retorne lá para o Google Meet, né? Para as nossas aulas ao vivo, certo? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Valeu!